Olá, nós estamos aqui na Frateseb, a nossa casa do coração, para realizar esta palestra do domingo de manhã. Eu gostaria que você que está nos assistindo nesse instante se transportasse para cá e, como se estivesse na primeira fileira, pudesse observar tudo o que está acontecendo ao seu redor. No início dessa palestra, nós vamos iniciar com uma prece, e por isso pedimos a todos que elevem o seu pensamento, procurem colocar na tela mental a figura amiga, a figura querida do Mestre Jesus, a quem agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui, refletindo sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Que as palavras de hoje possam calar fundo em nossos corações, trazendo o esclarecimento, o consolo e a orientação que necessitamos para seguir o nosso caminho, a nossa trilha evolutiva. Rogamos aos benfeitores queridos que inspirem as nossas palavras, a fim de que elas possam se fazer útil a cada um de nós, dentro da necessidade que nos move. E que essa mesma luz que irradia aqui na nossa Frateseb possa te envolver nesse instante, onde quer que você esteja e no horário em que você esteja assistindo esta palestra. Assim então, Senhor, agradecemos esta oportunidade e te rogamos que estejas conosco hoje, agora e sempre. Muito bem, neste domingo nós gostaríamos de prestar uma homenagem ao nosso irmão, nosso companheiro, Rodolfo Leopace, expositor aqui da nossa Frateseb, trabalhador do Centro Espírita Alta de Souza, do Jardim Marizal, monitor de cursos da doutrina espírita, que desencarnou na última sexta-feira, vitimado pela Covid-19. Então, que o Rodolfo possa receber as nossas melhores vibrações, a nossa prece e o profundo agradecimento por tudo e por tanto que ele fez pela nossa casa e pelo imenso amor que sempre dedicou à doutrina espírita. Muito bem. O livro A Gênese, de Allan Kardec, no seu capítulo 15º, traz importantes reflexões sobre os milagres, ou chamados milagres, realizados por Jesus. A doutrina espírita, dentro dos seus princípios, vem nos ensinar que o milagre, via de regra, ele não existe, porquanto seria a derrogação das leis estabelecidas por Deus, que não as altera jamais. Deus é eterno, imutável, único, soberanamente justo e bom. Nós temos aprendido isso. Porquanto as suas leis são eternas, jamais se modificam. E o termo milagre, no sentido filosófico, nos apresentaria a possibilidade da ocorrência de algo que fosse sobrenatural. E numa reflexão mais profunda, o sobrenatural é aquilo que está fora
da natureza e, portanto, fora das leis de Deus. Ora, se tudo o que ocorre está dentro das leis de Deus, logo, o sobrenatural é uma inverdade. Porquanto aquilo que se denominou como os famosos milagres são fenômenos estudados pela ciência, estudados pela doutrina espírita, em que muitos ainda não têm uma explicação. O ser humano, quer no campo da ciência, quer no campo da religião, ainda não encontrou esta explicação. Mas tudo decorre dessa lei maior, tudo decorre desta lei natural. E é exatamente isso que o estudo do capítulo 15 do livro A Gênese vai nos ensinar. E por que nós falamos isso? Porque lá tem uma passagem muito interessante, tributada como um dos milagres realizados por Jesus, mas que nos trazem lições profundas e muito importantes, sobretudo nesse instante que nós estamos vivendo. É aquela passagem em que, depois da distribuição dos pães e dos peixes a uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e aí o pão, na realidade, e o alimento representado pelo peixe, é a palavra de Jesus, é o ensinamento de Jesus, é o pão da vida, conforme ele mesmo nos ensina, né? Jesus nos fala que eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não terá fome. Mas não é a fome do estômago, não é a fome material, mas é a fome daquele alimento que nos importa, a fome espiritual, que tanta falta tem feito à humanidade. Então Jesus, depois dessa ocorrência, afasta-se um pouco para orar, nessa conexão que ele buscava estabelecer com o Pai, enquanto que os seus discípulos vão ao mar. Afinal de contas, a grande maioria eram pescadores. Conta o Evangelho que naquele dia havia uma grande turbulência no mar. As águas estavam revoltas. Os discípulos estavam extremamente assustados, porque já se encontravam longe da praia, e a agitação das águas, ao anoitecer, lhes deixaram completamente apavorados. Eis que, de repente, eles observam um vulto que se encaminhava na sua direção. E eles, mais assustados ainda, pensaram que se tratasse de um fantasma. Mas quando eles observam um pouco melhor, eles veem que se tratava de Jesus, que caminhava, segundo o Evangelho, sobre as águas. Nesse instante, o discípulo Pedro se espanta com aquela visão de Jesus vindo na direção deles. O mar estava revolto, caminhando sobre as águas, e ele pede para que Jesus lhe possibilitasse que ele chegasse até ele. Ele fala: Senhor, posso ir até ao Senhor caminhando sobre as águas? Jesus fala: se você tiver fé, você pode vir. E nesse instante, Pedro sai daquele barco e começa a caminhar na direção de Jesus. Mas eis que as águas se revoltam um pouco mais e ele toma um susto, e aí começa a afundar. Ou seja, ele se desconcentra daquele momento que ele estava vivendo, porque ele já estava fora do barco, portanto sobre as águas,
E no instante que ele se desconecta de Jesus, ele começa a afundar. E ele fala: Senhor, socorre-me, tenho medo. E Jesus estende a mão para ele, retira-o da água, evitando que ele se afogasse, e caminha com ele até o barco onde os discípulos se encontravam, e conta também o Evangelho que nesse instante aquela tempestade se acalma. Muito bem, nessa reflexão a gente tem uma série de abordagens que poderíamos fazer, não é? A primeira é: como que Jesus podia caminhar sobre as águas? Algumas pessoas podem dizer: mas ele era Jesus, ele realizava muitos milagres, para ele era muito fácil caminhar sobre as águas. Mas a explicação não é tão simplista assim. Porque Jesus, sendo o Espírito puro por excelência, tinha todas as possibilidades que o Espírito pode adquirir na sua trajetória de evolução. Porquanto, dominando as leis, conhecendo como realizar os processos de levitação, ele pode ter levitado sobre as águas. Isso se explica também, e nós vamos lá atrás, logo que a doutrina espírita surgiu, no fenômeno das mesas girantes, que elas levantavam, elas ficavam no ar e depois caíam e batiam, procurando estabelecer uma comunicação com as pessoas. Claro que eram os espíritos que provocavam esses fenômenos. Mas Jesus não necessita de intermediário porque ele está acima, moralmente, dos outros seres que habitam esse planeta. E conhecendo as leis, conhecendo as possibilidades, da mesma maneira que se provocava a levitação das mesas girantes, e a gente vai encontrar uma série de outras informações, né? Na literatura espírita, tem um livro do Leon Denis chamado No Invisível, que conta sobre esses processos de levitação provocados pelos médiuns. E se eles realizavam isso, quanto mais Jesus. A gente pode explicar desta forma a levitação de Jesus sobre as águas. Também podemos explicar isso, aliás, está lá no livro A Gênese, que talvez Jesus tivesse se desdobrado até onde se encontravam os discípulos. E aí nós vamos apresentar um outro fenômeno muito conhecido, que é aquele desdobramento do Eurípides Barçanufo, com o propósito de realizar o parto de uma senhora que estava tendo dificuldade. Isso aconteceu no início do século XX. Eurípides Barçanufo era professor no colégio Allan Kardec, em Sacramento. Ele estava dando aula e de repente ele entra em transe e os alunos não entenderam exatamente aquilo que estava acontecendo, mas ele sabia que quando Eurípides Barçanufo entrava em transe, alguma coisa ele estava fazendo. E nesse instante ele vai até o local onde essa mulher estava prestes a dar à luz, seria um parto difícil. Ele promove, ajuda aquela mulher a dar à luz e retorna para o colégio Allan Kardec. O interessante dessa história é que o marido da mulher havia saído do local onde ele se encontrava exatamente para ir buscar socorro com Eurípides Barçanufo, porque o Eurípides ele fazia, o papel de obstetra, com tantas dificuldades de ordem de saúde que havia naquela época. Ele sempre era procurado para ajudar as pessoas que estavam em dificuldades de saúde. Só que quando o marido dela chega no colégio, Allan Kardec, ele diz que podia voltar naturalmente para sua casa, que o parto já tinha sido realizado
e que estava tudo bem com a esposa dele, com a criança. O homem pega, não acredita e insiste para que ele volte lá com ele, ele volta, e a mulher até fala: nossa, senhor, o senhor aqui de novo? Mas foi tudo bem no parto, graças a Deus, eu e meu filho estamos nos sentindo muito bem. Então essa é uma das histórias de Eurípides Barçanufo, que consta também no livro Eurípides, o Homem e a Missão. Mas eu contei isso exatamente para a gente ilustrar que se Eurípides Barçanufo, servo de Jesus, dos melhores, tinha capacidade de se desdobrar, saindo de um lugar e indo até outro, no estado de transe, quanto mais Jesus. Então, esta é uma outra teoria que pode também ser aplicada a essa aparição de Jesus no meio do mar, quando estava escurecendo, onde ele promove o socorro aos discípulos. Mas a maior lição que nós temos desse momento é a alegoria que esta passagem do Evangelho nos traz. Observem que quando Jesus foi até o encontro dos discípulos, Pedro pediu para vir também ao encontro de Jesus, ao que Jesus concordou. Só que no momento de distração, quando ele se desconectou de Jesus, ele começou a afundar e disse que tinha medo e pediu para que Jesus o salvasse. Aí Jesus retira ele das águas e fala: homem de pouca fé, se você tivesse fé, poderia dizer para esse monte: atira-te daqui e lança-te ao mar, e o monte se lançaria. É claro que Jesus fala isso utilizando-se de uma metáfora. Jesus utilizava-se muito dessas expressões metafóricas para poder ensinar alguma coisa além daquilo que estava ocorrendo. E para nós fica esta lição da necessidade de desenvolvermos uma conexão, de desenvolvermos a fé em Jesus, de acreditarmos plenamente de que Ele se faz presente em nossas vidas, de modo que, se estivermos desconectados dele, nos perderemos. E quantas vezes nós nos encontramos perdidos nos mares revoltos da vida e dizemos nas nossas preces e clamamos no fundo do nosso coração: Senhor, socorre-me, eu tenho medo. E nesses instantes tenhamos a certeza de que Jesus, por meio de benfeitores queridos, vem ao nosso socorro, porquanto Ele nos ensina que aquilo que a gente pedir nos será concedido. Naturalmente, as nossas solicitações talvez tenham sido equivocadas, talvez tenham sido egoístas, talvez nós tenhamos nos afastado da nossa verdadeira essência espiritual. Talvez busquemos somente o recurso e o auxílio de Jesus nos momentos de dor, nos momentos de angústia, nos momentos de depressão, nos momentos de desespero. Mas Jesus se encontra presente em todas as horas, em todas as ocasiões, em todos os momentos de nossa vida, porque Ele é o nosso amigo. Amigo de sempre, amigo de todas as horas. E essas
turbulências pelas quais nós passamos, as dificuldades de ordem financeira, muito graves nesse momento em que estamos vivendo a pandemia, onde muitos se encontram sem emprego, onde muitos se encontram sem os recursos necessários para a própria manutenção, onde muitos se encontram numa situação crítica, sem saber o que fazer no próximo dia, com as contas acumulando, pequenos ou médios empresários em dúvida quanto ao seu futuro. O momento é crítico, o momento é grave. E quantos de nós, nesses instantes, não recorremos a Jesus e pedimos: Jesus, ajuda-nos, Jesus, socorre-nos. Quantas pessoas não se encontram dentro dos seus lares, no isolamento social, muitas mulheres ou homens sendo agredidos fisicamente, ou verbalmente, ou moralmente. Quantas e quantas crianças privadas do contato social, que é muito caro e muito importante para as crianças, principalmente aquelas na primeira ou segunda infância, que lhes propicia o aprendizado, o desenvolvimento, através das brincadeiras, das experiências lúdicas. Então, os motivos pelos quais nós nos encontramos nessas tormentas da vida são muitos, mas nós não podemos nos desesperar e perdermos a fé, porque se nós desconectarmos de Jesus, acontecerá o que aconteceu com Pedro: nós nos afundaremos nessas águas tormentosas da vida. E a doutrina espírita vem nos trazer uma mensagem de otimismo, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, na compreensão de que nada na nossa vida é obra do acaso, de que tudo quanto nos ocorre, das mínimas às máximas coisas, tem um propósito maior, e esse propósito é a nossa evolução, é o nosso aperfeiçoamento, é a nossa felicidade, que se não é completa nesse instante, estamos aí caminhando cada vez mais, até que ela se faça plena em nossas vidas. Naturalmente, esse processo de conquista da felicidade, da consciência plena, não é um processo para uma encarnação. E aí vem a doutrina espírita nos ensinar novamente, dentro dos seus princípios, que o ser eterno, o ser espiritual, porque nós não temos um espírito, nós somos um espírito que veste uma forma corporal a cada experiência necessária para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. E nessas sequências de reencarnações, esse aprendizado vai se consolidando, até que nós vamos com este aprendizado substituindo os vícios que nos sobram pelas virtudes que nos faltam. E quanto mais virtude a gente adquire, mais nós estamos alinhados com a lei de Deus. E quando estamos alinhados com a lei de Deus, a gente vai tendo um pouco mais de compreensão nesse que nos criou e nos espera de acordo com o nosso tempo, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com o nosso próprio livre-arbítrio e com a nossa própria vontade. Meus irmãos, é tão bom a gente ter a certeza de que um pouco mais adiante o mundo de luz, de felicidade e de ventura nos aguarda. É tão importante saber que desde já, e é isso que importa, porque a encarnação principal da nossa existência é esta. O momento primordial é o que se apresenta. O momento grave que nos dá a oportunidade de sermos melhores do que éramos anteriormente é agora.
nos dá a chance de realizarmos aquilo que deixamos na retaguarda. Olhar para aquele que sofre, amparar o aflito, estabelecer uma relação de harmonia nos nossos lares, com muita gratidão a Deus por aqueles que convivem no nosso círculo familiar, porque todos aqueles que estão presentes na nossa vida, em especial na vida da família, são espíritos aos quais nós devemos muito e alguns que nos devem alguma coisa. Mas não vamos falar nessa relação de dívida, não, porque o propósito da doutrina espírita não é ficar apresentando as dívidas que nós contraímos ou as dívidas que nós já conseguimos resgatar, mas é mostrar que todos nós temos a possibilidade e a oportunidade de cada vez mais vivermos um pouco melhor, vivemos um pouco mais equilibrados, vivemos uma vida um pouco mais serena, porque quando nós temos a compreensão, quando nós temos a certeza e quando nós temos a fé consolidada, a fé inabalável nos nossos corações, nós não nos deixaremos e nós não nos deixamos abater por essas contingências naturais da nossa própria existência. Nesses momentos em que estamos nesse isolamento social, a saudade bate fundo no nosso coração. Parentes queridos que não vemos, eu, por exemplo, não visito a minha mãe, não vejo, não dou um abraço nela há quase 4 meses, ou há mais de 4 meses. Alguns estão distantes de filhos, de netos, de amigos queridos, da convivência no ambiente de trabalho. Estamos aqui na nossa Frateseb e como a gente sente falta do abraço das pessoas que aqui frequentam, dos trabalhadores, de todos aqueles que fazem parte do nosso mundo, porque nós também formamos uma comunidade de irmãos. E daqui a pouco tenhamos a certeza de que estaremos juntos, estaremos próximos, mas é preciso que a gente tenha paciência, é preciso que a gente tenha fé, é preciso que a gente não descuide um momento da vigilância que Jesus nos pede, que é a vigilância da fé, é aquela vigilância que faltou para Pedro quando ele se encontrava sobre as águas. E se ele, discípulo escolhido para ser o grande líder após a crucificação de Jesus, titubeou nesses momentos de dificuldade, quanto mais nós, que ainda temos um longo aprendizado pela frente. Então, não desanimemos. Aqueles que se encontram adiante, aqueles espíritos esclarecidos, e nós falamos aqui de Eurípides Barçanufo, também já passaram pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando, talvez tenham passado por dificuldades piores ainda, mas eles prosseguiram, eles foram adiante, e nos deixaram aí a seta de direção, nos deixaram o exemplo para que a gente possa também caminhar nessa direção, buscando fazer cada vez mais e melhor, vivendo com amor, com serenidade, buscando a harmonia e também sabendo que passaremos por outros momentos difíceis. E nessas oportunidades em que nos sentimos afundando nos mares da vida, a mão de Jesus está a nos segurar. Conforme dizia aquela música, não é? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. E eu digo aqui, seguremos na mão de Jesus e prossigamos e continuemos, todos com a certeza de que Jesus é nosso mestre, amigo e companheiro de todas
e todas as horas. Vamos lá. Estamos aqui já no encerramento da nossa palestra. Eu peço licença para vocês, para que a gente possa se relembrar, e já vai ser a nossa oração de encerramento, né? Desta melodia que a gente sempre cantou e muito aqui na nossa Frateseg. Vamos ver se eu consigo aqui. A gente consegue colocar tudinho. Vamos lá. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, que muito me ajudou. Ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso, a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo os problemas com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo os problemas com conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão,